Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus deu aos seres humanos para com ele se ocuparem. Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa compreender plenamente a obra que Deus fez do começo ao fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que se alegrar e fazer o bem enquanto vive. Também sei que é dom de Deus que todos possam comer, beber e desfrutar do resultado de todo o seu trabalho. Sei que tudo que Deus faz durará para sempre. Nada se pode acrescentar nem tirar. Deus faz assim para que as pessoas o temam. Aquilo que é já foi, e aquilo que será também já foi. Deus traz de volta o que passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do direito havia maldade, e no lugar da justiça havia perversidade. Então pensei comigo, Deus julgará o justo e o perverso, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Também pensei, Deus prova os seres humanos para que vejam que por si mesmos são como os animais. Porque o que acontece com os seres humanos também acontece com os animais. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E o ser humano não tem vantagem sobre os animais, pois tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vêm do pó, e ao pó todos voltam. Quem sabe se o espírito dos seres humanos sobe para o alto e se o espírito dos animais desce para a terra? Assim percebi que não há coisa melhor para o ser humano do que alegrar-se no seu trabalho, porque essa é a sua parte. Pois quem o fará voltar para ver o que acontecerá depois dele? Sabe por que tanta gente está cansada da própria vida? Porque todo mundo quer que as coisas aconteçam agora. A gente quer resposta rápida, quer resultado rápido, quer mudança imediata. Mas existe uma verdade antiga, profunda, e que pouca gente aceita. A vida não acontece no nosso tempo. Existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Tempo de começar, tempo de perder, tempo de reconstruir, tempo de esperar. E talvez o maior erro que cometemos é pensar que, quando as coisas não acontecem no nosso tempo, significa que Deus esqueceu da gente. Mas e se, na verdade, o que você chama de atraso for apenas o tempo certo sendo preparado? Hoje eu quero te mostrar algo poderoso sobre os tempos da vida, e porque entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o que está vivendo. Existe uma verdade que muita gente esquece. A vida não acontece no nosso relógio. A gente quer tudo rápido. Quer resultado agora. Quer resposta agora. Quer ver mudança hoje. Mas a vida não funciona assim. Existe um tempo para cada coisa. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que foi plantado. E sabe qual é o problema da nossa geração? Nós queremos colher na fase de plantar. Queremos colher caráter sem passar por processos. Queremos colher vitória sem passar por luta. Queremos colher frutos sem passar pela estação da espera. Mas a vida e Deus trabalham em estações. Existe tempo de construir, mas também existe tempo de quebrar. Existe tempo de rir, mas também existe tempo de chorar. E isso não significa que sua vida está dando errado. Significa que você está vivendo. Muita gente acha que quando as coisas começam a dar errado, quando surgem perdas, quando aparecem dificuldades, é porque Deus abandonou o barco. Mas na verdade pode ser exatamente o contrário. Porque às vezes Deus permite certas estações para moldar quem nós estamos nos tornando. A Bíblia diz algo poderoso. Deus fez tudo formoso no seu tempo. Não no nosso, no tempo dele.
Isso significa que existem coisas na sua vida que hoje parecem confusas, parecem atrasos, parecem portas fechadas, mas um dia você vai olhar para trás e perceber: aquilo não era atraso, era preparação. Aquilo não era perda, era direção. Aquilo não era o fim, era apenas uma estação diferente da jornada. Existe um detalhe profundo nesse capítulo. Ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Ou seja, dentro de você existe algo que sabe que a vida é maior do que o agora. Existe dentro de você um senso de propósito. Uma voz silenciosa que diz: existe algo maior me esperando. E talvez hoje você esteja numa fase difícil. Talvez seja um tempo de silêncio. Talvez seja um tempo de espera. Talvez seja um tempo de reconstrução. Mas escuta isso com atenção. Esta estação também vai passar. Nenhum inverno dura para sempre. Depois da noite vem o amanhecer. Depois do choro vem a alegria. Depois da guerra vem a paz. E sabe qual é o segredo que esse capítulo ensina? Aproveitar cada fase. A Bíblia diz que não há nada melhor do que o homem alegrar-se no seu trabalho e viver o que Deus lhe deu naquele momento. Isso significa viver com gratidão, mesmo quando a vida ainda não está perfeita. Porque felicidade não está só na chegada, está também na caminhada. Nos pequenos progressos, nas pequenas vitórias, nos dias simples. E talvez hoje você esteja exatamente na estação que precisava estar. Talvez você esteja sendo preparado para algo que ainda não consegue ver. Talvez Deus esteja construindo dentro de você a pessoa que será capaz de viver o futuro que você sonha. Então não desista, não se compare. Não se apresse, continue plantando, continue acreditando. Continue andando. Porque quando o tempo certo chegar, quando a estação mudar, quando o momento preparado por Deus acontecer, aquilo que parecia demorar tanto vai florescer de uma forma que você nunca imaginou. Porque tudo, absolutamente tudo, tem o seu tempo determinado debaixo do céu.